Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Boa noite. Estou aqui acompanhado do meu amigo, irmão, agora seminarista, Washington, né? Isso lá em pleno vapor no seminário. Nós continuamos no nosso objetivo, que temos esse ano de falar sobre o desenvolvimento de uma espiritualidade saudável. Então, chamamos de espiritualidade esse nosso relacionamento com Deus, né? Essa vida que temos como discípulo de Jesus. É preciso desenvolvê-la, ela não cai pronta do céu, isso é muito importante, né? Então há um esforço de nossa parte. Quando eu falo esforço, isso não tem nada a ver com arminianismo ou calvinismo, né? Falando, esforço é oposto a mérito, mas isso é tema para outro encontro. não tem nada... Rapaz, a gente fala muito disso lá no seminário. Então, que bom que estão falando, né? E hoje a gente continua na caminhada da disciplina da oração, né? Ou a prática da oração. Começamos lá no dia 1º falando sobre oração, e uma das observações que eu fiz é que, como a oração é uma prática muito comum, todo mundo faz, né? Todo crente faz. Ninguém na rua te para e fala assim: jejua por mim. É verdade. Mas as pessoas fazem: orem por mim. Então a oração é uma prática comum dentro e fora da igreja. Por ser tão comum, a gente tem vários pressupostos, a gente carrega a nossa prática. Então a gente precisa se esvaziar um pouquinho dos nossos conceitos para que a gente possa ouvir o que o texto bíblico fala e a gente possa acertar aquilo que precisa ser acertado. Pode ser que você esteja fazendo tudo bem e essa Academia da Alma só vai confirmar, né? Então, no primeiro encontro sobre oração, nós falamos sobre o relacionamento. Citamos lá um trecho da oração conhecido como oração do Pai Nosso. Nosso propósito não era dissecar a oração do Pai Nosso, mas era falar sobre o relacionamento, o que Jesus chamou de Pai. E hoje a gente vai falar de uma parte que é muito curiosa, porém muito polêmica. As respostas de oração. Então, posso começar fazendo uma pergunta, uma enquete. Suas orações são respondidas? Por que suas orações são respondidas? Algumas orações que você faz não são respondidas? Por que não são respondidas, né? Verdade, interessante colocar aí se é respondido e por que você acha que está sendo respondido ou por que você acha que não está sendo respondido, né? Muito bem. É um bom exercício. Bom exercício. Então você escreve aí. A gente esse ano tem funcionado, tem uma equipe aí no chat respondendo. As nossas respostas são todas pelo chat, porque fica difícil interagir. A gente percebeu que é difícil interagir. Há um time, né, entre o que a gente fala, o que você escreve. Então a gente está preferindo responder pelo chat. Coloca aí que a nossa equipe vai responder com certeza. Beleza? O texto de hoje é Marcos capítulo 11, versículos de 12 a 14 e também de 20 a 24, né? São dois pedaços do texto, porque um é a ida e outro é a volta de Jesus. Você vai entender, né? Se você não lembra do texto. Marcos 11, de 12 a 14 e versículos 20 a 24. Eu vou fazer a leitura na Ara. Antes da leitura, nós vamos orar? Sim. Pai, nós clamamos ao Senhor por discernimento, para que ao lermos a Tua Palavra e ao meditarmos nela, a Tua Palavra fique gravada no nosso coração e o Teu nome seja engrandecido. Orienta-nos por Teu Espírito e faz com que nós possamos crescer com aquilo que aprendermos, mas não para a nossa glória, mas sim para a Tua. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então, Marcos 11, de 12 a 14 e depois do 20 ao 24. Diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais, repara isso, hein? Nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Vamos pular para o versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz.
Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Amém. Amém. Que texto, hein? Que texto. Profundo, desafiador. Extremamente desafiador, né? Então, nós temos aqui nesse contexto 3 personagens, né? Tem Jesus, tem os discípulos que estão ouvindo o que Jesus está falando e a figueira. A primeira coisa é, por que Jesus procurou frutos naquela figueira e não encontrou? Pelo simples fato de que ela estava cheia de folhas. O próprio texto diz: não era tempo de figos. Se não era tempo de figos, a figueira não deveria estar como ela estava. Então alguma coisa estava acontecendo com ela, botanicamente falando ou biologicamente falando, que fez com que ela gerasse folhas fora de época, parecendo também que ela teria frutos. Mas Jesus foi lá, procurou e não achou. Então Jesus pega esse exemplo para falar algo duro. Ele se dirige a ela e diz a expressão que eu fui bem enfática, né? Nunca, jamais. Só o nunca para mim já estava bom. Colocou jamais. Ou jamais, né? Era só um ou outro, mas Jesus juntou os dois. Nunca, jamais, né? Coma alguém fruto de ti. Então, uma palavra difícil. O texto diz que os discípulos só ouviram, ninguém entendeu aquela palavra. Então, eles saíram. Depois, quando retornaram pelo mesmo caminho, passando lá, tem o Pedrão, sempre ele, né? Ele é o porta-voz do grupo. Eles falam: caramba! A figueira secou. Uau! Eu imagino assim a reação, né? Caramba, a figueira secou. E o espanto de Pedro me chama a atenção, porque de alguma forma ele achou que a palavra de Jesus não ia fazer nada com a figueira. Era apenas uma palavra dita do nada, né? Então Pedro percebe que da boca de Jesus essa palavra é com poder. E aquele espanto faz com que Jesus então ensine. Certamente Jesus já tinha pensado nisso, é por isso que ele disse para a figueira, aquela coisa toda, né? Jesus é muito intencional, né, naquilo que faz. Então ele já tinha falado o que falou para colocar Pedro e os demais discípulos naquela situação de aprendizado e dizer para eles que eles poderiam pedir qualquer coisa. É assim que diz o texto. Sim. Versículo 24: vos digo que tudo quanto pedirdes em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Rapaz, e antes, né, Jesus dá um exemplo, né? A gente precisa pensar se o exemplo de Jesus é só uma historinha da carochinha ou Jesus está falando algo sério, né? Ele diz: se você tiver fé, você pode dizer para esse monte: sai daqui, se joga para lá, e o monte vai cair no mar, né? Eu nunca tentei. Na verdade, já tentei quando eu era adolescente. Eu subia na minha laje e orava, olhando para o monte. Isso é sério, não leva isso na brincadeira. Eu sempre achei assim: caramba, Jesus falou que a gente poderia... Só que eu tinha uma intenção de que era na literalidade que Jesus estava querendo que a gente mudasse o monte. Mas Jesus está dizendo aqui que coisas grandiosas podem acontecer por meio da oração. Então, o monte pode ser, sim, literal, mas não vejo necessidade de a gente mudar um monte de lugar. Mas esse monte também aponta para uma coisa muito grandiosa que vai acontecer. A partir disso, tenho várias perguntas para lhe fazer, né? A primeira é assim: olhando para a trajetória de Jesus, Jesus já tinha acalmado o mar, né? Tempestade, andado sobre as águas, expulsado o demônio, dado vista aos cegos, curado paralíticos. E agora Jesus entra no mundo da botânica. Está falando com planta. Por que Jesus faz tudo isso?
Para que Jesus está fazendo tudo isso? Qual a necessidade de Jesus estar fazendo tantos milagres? Quando eu paro para pensar nisso, que você colocou, por quê, para quê, me vem logo na cabeça Simão o Mágico. É um cara que, quando viu os apóstolos fazendo milagres... Eu quero fazer essa parada. Cara, se eu tiver um negócio desse, aí, vou lá pro alto. Vou ser conhecido em todo lugar. Todo mundo vai vir atrás de mim. Essa era a intenção do coração dele. Então, por quê? Para quê? Jesus já tinha feito um monte de coisa. Mas nada do que ele fez foi para dizer, eu sou um cara cheio de poder, tenho medo, tenho respeito. Ele não estava nem preocupado com essa questão. Quando chegam para ele e dizem, Senhor, estão falando isso e aquilo de você, e tu, o que pensas de mim? Ele não está preocupado com essas coisas. Então, a gente vê, e aí é o foco, né? A gente vê Jesus conectado com o Pai. Em todo momento, ele estava fazendo aquilo de forma intencional, como você colocou. Tinha um propósito. Ele não estava fazendo justamente para poder ficar no centro das atenções. Até porque ele não queria o centro das atenções. A maioria dos milagres que Jesus fazia, ele falava, não conta para ninguém. Não conta para ninguém. A pessoa ia lá e contava. Depois vai se entender com ele, mas não conta para ninguém. Por quê? Por que ele não está preocupado em trazer essa atenção para ele? Porque ele está preocupado em fazer a vontade do Pai. Então, tudo que ele faz, todos esses movimentos que ele tem, os milagres que ele executa, são para poder glorificar o Pai, estar em conexão com o Pai. Ele está ali para poder cumprir o papel dele. E em vários momentos ele deixa isso claro, que ele precisava fazer aquilo para poder cumprir. Isso fica muito claro em um milagre específico, tem vários, né? Mas um milagre específico. A cura do paralítico no tanque de Betesda. Que ele vai lá intencionalmente, um local que, assim, era a UTI do hospital maior que tem, do maior país que tem. Tinha um monte de gente lá. Mas ele vai especificamente em uma pessoa e cura aquela pessoa. Ele não cura todo mundo. Não, ele entra lá, o que queres que eu faça? É isso, levanta, ok, estou indo embora. Ele vai. Ele não se preocupa em ver mais nada. Por quê? Tinha um objetivo ali. Ele tinha uma intencionalidade. A gente sempre acaba falando desse seriado, né? No The Chosen. Tem um seriado específico que eles criam uma narrativa que não está na Bíblia. Tá? É do importante. Tanque de Betesda. Do Tanque de Betesda. Não está na Bíblia, mas é interessante você pensar na intencionalidade. Faz todo sentido. Todo sentido. E aí você vê, eu vou deixar o gostinho, vai procurar para ver lá do que eu estou falando. Mas você percebe a intencionalidade, ele tinha um propósito, e esse propósito tinha 100% de conexão com o Pai. Ele estava ali fazendo aquilo que o Pai queria que ele fizesse. Então é algo que a gente precisa se preocupar, né? Eu quero mover o monte, mas eu quero mover o monte por quê? Eu quero mover um monte porque eu quero ver se eu tenho esse poder mesmo. Ou não, puxa, eu entendi que essa é a vontade do Pai. Muito interessante sua fala. E é importante fazer um parênteses aqui. Quando você falava, estava me vindo à mente. Eu já vi várias pessoas, inclusive teólogos, né? Dizendo que teólogos são estudiosos do texto sagrado. Não é porque ele é um teólogo que ele é certo. Entendeu? Isso é importante. Isso é uma observação importante. Mas o pastor tal falou. Então, você tem a Bíblia, você tem o Espírito de Deus, consulta o Espírito que há no seu coração, né, para você conferir determinadas coisas. Uma das coisas que mais eu ouvi no seminário até hoje, Bíblia interpreta a Bíblia. Você não precisa de um teólogo, de um livro, de um comentário, Bíblia interpreta a Bíblia, então o Espírito vai lá e vai te mostrar. O princípio está lá na confissão de fé, né? Exatamente. Esse é um dos nossos princípios. Então, muitos desses teólogos falam que Jesus está ali para... Por que ele faz milagres? Para manifestar o seu poder, para provar que ele é o Filho de Deus. Só que eu, particularmente, tenho um argumento contrário a isso. Também não consigo enxergar isso, não. Por quê? Porque se Jesus está fazendo isso, ele está cedendo à tentação colocada diante dele. Essa é a mesma tentação colocada pelo diabo.
O diabo diz: se tu és filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Jesus não faz isso. Então, beleza, o diabo foi embora, mas agora Jesus está tendo que fazer para provar para as pessoas que ele é o filho de Deus, é outra tentação. Ou a mesma, né? E ele está caindo, né? Em vez da figura do Satã que está ali de cara, ele mandou os agentes dele. Ficou só por trás ali no bastidor. Isso. Então, para mim é muito complicado a gente dizer que Jesus está fazendo alguma coisa para provar o seu poder. Ele não precisa provar nada para ninguém. Tanto que na cruz, um dos ladrões diz: se tu és o Filho de Deus, sai dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. E Jesus lá fica. Tá bom, vou ficar aqui. Assim, ele não precisa provar nada para ninguém. Então, os milagres que estão acontecendo são manifestação de um sinal claro de que o reino de Deus chegou. Exato. Que Jesus é de verdade o Filho de Deus e que ele está cumprindo um plano de Deus, e ele é obediente em 100% do tempo, em 100% de tudo aquilo que acontece à vontade do Pai. Então ele não sai curando todo mundo, ele não sai andando pelos lugares que ele quer, ele não vai para fora do território de Israel, entendeu? Por quê? Porque há um plano, todo mundo quer, né? Voltando lá ao The Chosen, acho muito interessante, porque essa fala não está na Bíblia, mas ela provavelmente aconteceu, né? O Pedro fala assim: Senhor, a gente pode organizar, alcançar pessoas maiores, né? Não sei o quê. Tem o Mateus, que é o cara que gosta de calcular as coisas, que fala assim: poxa, mas se a gente receber num lugar tal tantas pessoas, fizer tantos encontros por dia, a gente vai conseguir atingir tantas pessoas. Eles querem que o ministério de Jesus alavanque, né, na cabeça deles, mas Jesus tem uma rota estabelecida. Então, o que Jesus está fazendo é por causa da conexão com o Pai, né? Isso é uma rota que nem faz sentido para eles, que eles ficam assim: por que ele vai perder tempo ali, rapaz? Aquele lugar estranho, o que ele vai fazer ali, né? Então, vamos seguindo aqui. Vamos seguir. Partindo desse pressuposto que Jesus falou com uma figueira, né? Ordenou, e esta figueira secou, a pergunta bem direta existe um termo no mundo evangélico que é o poder da oração. Tem até música, né? Uhum. Eu creio no poder da oração. Muito bem. A oração tem ou não tem poder? Essa é a pergunta? Dá para fazer outra? Tem ou não tem poder? Sim ou não? Vou mandar o carioquês. Depende. Não depende não. Brincadeira. Para responder essa pergunta, acho que nem um sim, nem um não. Vai muito além disso. A gente precisa entender o seguinte: a realização ou a resposta que vocês colocaram, ela vem de quem? Vem de Deus, né? Acho que isso é consenso. Assim como a oração é um consenso, é um consenso entender que aquilo que é feito, aquilo que é manifestado, vem de Deus. Se vem de Deus, automaticamente o poder não está na oração. Está em Deus. Sempre esteve e vai continuar estando. A oração demonstra o quê? A conexão. Conexão com Deus e com aquilo que é a vontade dele. Então, quando a gente fala de resposta de oração, se a oração tem poder, a oração move o coração de Deus, né? A oração muda as intenções de Deus, a oração ela tem que estar conectada com a vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto, essa é a premissa para que ela venha a se realizar. Se um discípulo qualquer dissesse para aquela figueira: você não tem figo, então seca, talvez não acontecesse. Por quê? Porque pode ser que não estivesse no plano de Deus. Porque a gente vê que a partir do que Jesus fez, quantas lições a gente tirou dessa passagem, né? Quantos sermões já existem? Quantas teorias foram criadas? Ou seja, tudo que Jesus faz é pedagógico, né? E está linkado com a vontade de Deus. Então, respondendo a pergunta, o poder nunca está na oração, o poder sempre está em Deus.
E Deus manifesta o poder dele movendo o nosso coração para poder se colocar à disposição dele, nem à disposição, em submissão a ele, para poder entregar a nossa vida e dizer que ele realiza a sua obra. Pode contar uma história que eu lembro? Pode. Lembrei agora, você falou aí. Quando a gente estava de férias, a gente decidiu ir num domingo lá em Piedade. Viu o Robério, né? E eu sabia que ele já tinha voltado de férias também, a gente fez surpresa para ir lá. Aí o Robério pregou em João 9, Jesus cospe no chão, faz lama. Já te contei essa história? Acho que você contou de púlpito. Você falou de púlpito. Ah, tá. Não, mas aí tem uma parte da história que eu não contei. Jesus, é verdade, já contei de púlpito. Jesus cospe no chão, faz lama e tal. Contei, foi no primeiro dia que eu voltei de férias. Contei. É que já faz um tempo. Contei quando eu estava dirigindo. Dirigindo, isso aí. Quem pregou foi o Claudinho. Lembrei agora. Aí o Guilherme pergunta para mim: pai, se eu cuspir no chão e fizer lama, botar no olho do cego, o cego vai ser curado? É a minha pergunta do poder da oração. E eu falei assim, cara, o que eu respondo? Depende, é muito vago. E eu disse assim, meu filho, pela autoridade de Jesus as coisas acontecem. A grande questão, então, eu estou dizendo para ele que sim. Então, a grande questão é se a gente está debaixo da autoridade de Jesus. Essa é a grande questão. Por quê? Porque às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Então, Jesus não está falando com a figueira porque ele quer. E o que acontece? Essa parte da história eu não contei, eu acho, pelo menos eu não lembro. No dia seguinte, o meu pai foi levar as crianças na academia, que eles faziam um circuito, e o carro arriou a bateria por completo, o carro não pegava. O Guilherme então vira para o meu pai e diz assim, vovô, eu posso orar? Essa parte eu contei? Não contei. Essa parte eu não contei. Essa é inédita. Essa é inédita. Ele vira para o meu pai e pergunta assim, eu posso orar, vovô? Meu pai falou, pode. O Guilherme então bota a mão em cima do capô do carro e ele disse assim, o meu pai falou que tinha que botar a mão. E ele orou. Na autoridade de Jesus, eu peço que o carro ligue para que a gente possa voltar para casa. E ele falou, vovô, vira a chave. E o que aconteceu? O carro ligou. O carro ligou. Mas foi a última vez que ele ligou. Não ligou mais, porque a bateria estava arriada. Aí no outro dia meu pai teve que comprar outra bateria e tal. Quando eu cheguei em casa, como é que estava o Guilherme? Eufórico. Eufórico. Pai, Jesus ligou o carro. Às vezes a gente trata isso como bobagem, como brincadeira. Mas a gente não sabe o poder que tem da gente ter essa experiência de oração. Sim. De você acreditar que o poder não está em você e que Jesus se preocupa com a figueira, com o carro, com o câncer, com o governo do país, com coisas grandes e pequenas. Jesus está interessado nas coisas que você está falando, nas orações que você está fazendo. Isso é muito bacana, porque quando você está debaixo da autoridade de Jesus, né, as coisas vão acontecer. Eu compartilhei isso, aí um irmão falou assim, não, pastor, você tem que tomar muito cuidado, porque ele pode orar e as coisas não acontecerem, ele vai ficar decepcionado. Aí eu falei assim, não, ele não vai ficar decepcionado, porque Jesus nunca decepciona ninguém. O que ele vai aprender quando isso acontecer é que ele saiu de debaixo da autoridade de Jesus e ele está orando por coisas que são do interesse dele. Essa é a lição. Aí a pessoa, mas eu acho que é um grau de maturidade muito grande. Eu falei, mas esse é o patamar que Jesus colocou. E ele já está experimentando isso. Isso. Então, eu falei assim, mas eu não posso diminuir a convicção que ele tem de que ao orar, Jesus respondeu a oração. E ele falou comigo de noite assim, com tranquilidade, Pai, aquilo que o Senhor me ensinou sobre a autoridade de Jesus é verdade. A gente tenta racionalizar muitas coisas e isso acaba, sabe quando a Bíblia fala apagar o espírito? Isso. Vai apagando o espírito porque você começa a racionalizar e acha, não, isso daqui não vai acontecer.
quando Jesus coloca na passagem que a gente leu, que a pessoa tem que orar, mas ela não tem que orar apenas, ela já tem que crer que aquilo já aconteceu. Então você tem que ter essa certeza no seu coração. E isso só vem com relacionamento, não adianta. É você se colocar em submissão a Deus, falar, minha vida está nas tuas mãos, Senhor. E orar já entendendo que Deus está fazendo aquela obra na sua vida. Seja ela da forma como Ele quiser e não como a gente quer. Lá no início a gente fez a enquete. Coloca aí, você orou, as coisas não aconteceram. Então assim, tentando responder, por que a gente ora e as coisas não acontecem? Porque está faltando isso que você está apontando, né? Está faltando um relacionamento. Se eu estou pedindo coisas e elas não estão sendo respondidas, é porque, na verdade, eu quero criar uma agenda para Deus. Não é isso que Jesus faz. Jesus segue a agenda de Deus. Então, mais uma vez, Jesus não orou por todos os doentes. Jesus não expulsou todos os que estavam endemoniados. Então, Jesus fez isso com algumas pessoas. Não fez milagre da multiplicação em todos os momentos que ele estava? Certamente tinha multidões atrás dele. Isso, entendeu? Por exemplo, quando lá no início, bodas de Caná da Galileia, quando a mãe dele vem pedir para ele agir, ainda não tinha acontecido milagre nenhum, né? Transformar a água em vinho, né? Ele logo para a mãe e diz assim, peraí, não é assim não. Eu não sigo a sua agenda, nem a agenda das pessoas. Já pensou? Todo mundo ia chamar Jesus. Jesus, eu não preparei nada para minha festa. Faz aparecer umas coxinhas aí. Olha que coisa. Jesus ia ser o Simão mágico. Exatamente. Então, não é para isso. Então, os milagres estão acontecendo como resultado. Então, Deus tem poder para realizar os milagres e eu acredito que os milagres são para o nosso tempo, sim, Deus faz isso. Só olhar para a nossa igreja, irmão. Olha, se você já conversou com a Patrícia Casanova, você vai descobrir que o câncer que ela tem, quando ela foi ao médico, o médico disse, você já deveria estar morta. Patrícia Casanova estava de férias, ela mandou mensagem, pastor, estou curada. Fiz o PET scan e não há sinal de câncer. Caramba. Cara, a gente olha para essas coisas e diz assim, foi a medicina, foi o trabalho de não sei o que, foi o remédio que ela tomou. Meu irmão, Deus está fazendo, então Deus está respondendo, mas a gente precisa estar debaixo da autoridade dele. Então, se você, como eu, então não é só você que ora e as coisas não acontecem, não. Eu também oro e as coisas não acontecem. Então, o que fica claro para mim é que tem muito do Fábio e pouco de Jesus. Eu preciso inverter essa ordem. Mais Jesus e menos do Fábio. Então, quando a ordem está certa, as coisas acontecem. Porque eu estou conectado com Deus e sei exatamente, né, o que está acontecendo. Você foi falando, eu fui pensando várias coisas a respeito do casamento. Caramba, a mãe de Jesus, ela estava ali em conexão, porque ela viu a situação e era escândalo, né, na época, não ter a bebida. E ela estava tão conectada com o pai que ela chega para Jesus, Jesus, resolve aí. Ele, não, mas não é o momento, mas vai lá e faz. Eu nunca parei para pensar nessa perspectiva. Eu tô viajando aqui, tá, irmãos? Mas é muito legal você ver como que é importante a gente estar em submissão ao Pai e entender qual é a vontade dele para poder glorificar o nome dele e não o nosso. Isso é o principal. Porque às vezes a gente quer fazer aquela oração toda floreada, utilizando palavras que já estão gravadas, né, repetidas, e achando que a gente tem autoridade e nada acontece. E a gente se sente no direito ainda de ficar chateado com Deus. Isso então muita imaturidade. Então a gente faz repetições vazias, né, na oração, que são repetições vazias, nem é nosso foco aqui. Mas, por exemplo, me incomoda muito quando eu vejo crentes com fórmulas de oração. Então, vou dar um exemplo, não sei se você faz isso. Então, a pessoa ora, vamos imaginar que eu estou no almoço. Vou almoçar na sua casa, o Aston fala, Fábio, ora aí. Aí eu vou orar,
Aí no final da minha oração, eu falo, Senhor, obrigado pelo almoço, obrigado, a Márcia preparou, poxa, o Senhor deu condição para eles comprarem e tal, obrigado, com perdão dos meus pecados, amém. Mas o que tinha a ver o perdão dos meus pecados nesse contexto? Fica claro que eu adquiri essa fórmula de oração. Está roteirizado, né? Tá. Eu não estou pedindo perdão por coisa nenhuma. Não é o momento, eu não falei sobre o que eu estou pedindo, nem tem sentimento de arrependimento e contrição. Eu estou ali agradecendo a comida. Então eu faço uma fórmula e oro assim. Eu vejo várias pessoas com fórmulas assim. Ah, tem problema eu orar pelo perdão dos meus pecados na hora da comida? Problema nenhum, desde que você de verdade ore. Então você chega lá, Senhor, me perdoe, tantas vezes eu não fui grato ao Senhor pela comida que está na mesa. Outra coisa, né? Me perdoe, né? Eu reclamei que o Washington não tinha me convidado para almoçar na casa dele. Tal. Beleza, faz parte de um contexto, agora a fórmula não. Aí isso a gente precisa corrigir. Bem, mas para a gente caminhar para o final, tem uma expressão que a gente precisa pensar, né? A gente está falando de poder da oração, tal. Versículo 24. Vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste e será assim convosco. E aí? Sai dessa. Bom, a gente já respondeu, né? Ao longo de todo o estudo. Sim. É um pedido conectado à vontade do Pai. Mais uma vez, Jesus não fez nada daquilo que só tinha Ele. Mesmo que venham com aquele argumento, não, mas Jesus é Deus, ok. Mas a gente precisa entender o papel de Jesus enquanto homem. Jesus é Deus, mas Jesus também é homem. Então, fica muito claro no ministério de Jesus o relacionamento com o Pai. Tudo que ele faz é para fazer a vontade do Pai. E ele expressa isso várias vezes. Várias vezes ele deixa claro. Em várias lições que ele vai dando aos seus discípulos, ele deixa claro que ele está ali para fazer a vontade do Pai, não a dele. Então a gente vê alguém 100% conectado com o Pai. Tudo que a gente faz tem que ser para honrar e glorificar a Deus. O que a gente não pode cair é na besteira de se sobrepor, né? Criar aquela conexão que é falsa, porque é só estética, as pessoas veem que você ora bem, que você é piedoso, que você lê a palavra, que você ajoelha, que você clama. Puxa, olha só, tanta carga emocional, mas você está ali querendo fazer tudo para a sua vontade, para a sua glória. E isso é o perigo. Se a gente faz uma oração, um pedido que não está conectado ao Pai, esse pedido não vai acontecer, isso é um fato, né? Se a gente pede mal, a própria palavra de Deus lá em Tiago diz que se pedir mal, você não vai receber. Isso. Então a gente precisa, e aí o que é pedir bem? O que é pedir bem? Pedir bem é pedir algo que vai servir para glorificar o nome de Deus. E aí, são vários os exemplos. O gás da minha casa acabou. Senhor, não tem como comprar. Eu vou pedir, eu vou clamar. Não estou dizendo que é para fazer isso quando o gás acabar, não. Eu estou falando aqui uma situação, estou criando uma situação hipotética. A pessoa faz aquilo se colocando em submissão a Deus e para glorificar o nome de Deus. Por quê? Depois ela vai testemunhar disso. Pessoas serão impactadas com esse testemunho. Você nunca foi impactado por um testemunho? No livro de testemunho da igreja, a Selma colocou isso, né? Que ela tinha feito, acho que era Natal. Verdade, eu nem lembrava disso. Aí ela acabou, né? Não tinha mais coisa em casa, não tinha dinheiro, acho que pro gás, alguma coisa assim. Aí veio andando, tinha chovido muito, cheio de poça d'água, aí o Daniel foi achando dinheiro assim pelo caminho. E era o valor que ela precisava para comprar o gás, alguma coisa assim. Isso é uma experiência com Deus. Isso, resposta de oração, o Senhor está respondendo. E é exatamente isso, a conexão. Deus tem um propósito. Quando ele responde uma oração, ele na verdade não está respondendo uma oração, ele está cumprindo
aquele propósito que Ele mesmo já tinha colocado no nosso coração. Então, por isso que, mais uma vez, eu volto no ponto. A oração é conexão com o Pai. É você ter relacionamento com o Pai. Porque é uma demonstração de que você está sob a autoridade do Pai. E Ele vai fazer. Esse texto de Tiago que você citou, ele fala lá, né? Pedis e não recebeis porque pedis mal. Eu tenho um testemunho. Eu até falei com a Rosinha, tem bastante tempo. Bastante tempo assim, semanas, né? É que o tempo está passando tão rápido, mas tem semanas. Eu falei, algumas pessoas começaram a me procurar fora da igreja para conversar comigo, para resolver problemas, né? E aí eu sempre arrumo um espaço na agenda, recebo as pessoas na minha casa. Não, tu tem uma prioridade, né? Tu tem uma prioridade, tu cria. Aí a Rosinha eu tinha acabado de conversar com uma pessoa, a Rosinha olhou para mim e falou assim, amor, por que essa pessoa te procurou? Porque assim, você não tem relacionamento com ela, assim, mas eu sei por quê. Porque eu tenho orado por isso. Você tem orado por isso? Eu falei assim, eu tenho uma agenda de oração, né? Várias experiências. E eu tenho percebido que quando a gente deixa de pedir para nós, mas pedir para fazer a vontade de Deus, a gente começa a perceber o que é pedir bem. Então, eu tenho uma prática de orar pelas famílias, né? Eu oro pelos membros da igreja todos, oro por aqueles que estão chegando na igreja, eu oro por famílias de amigos, eu vou botando na minha agenda de oração. Então, todo dia 6, 7, 8 famílias, eu vou orando e tal. E eu orei por aquela família e eu disse assim, Senhor, eu não sei pelo que eles estão passando, tem muito tempo que eu não tenho contato com eles, mas o Senhor coloca no meu coração o desejo de orar por eles e eu estou à disposição, Senhor, do Senhor. Se há alguma coisa que eu possa fazer, ser instrumento do Senhor, eu me coloco em tuas mãos. Cara, mas foi assim, plim, plim, assim, pedido atendido. Aí, na outra semana eu recebi um WhatsApp, Fábio, posso conversar com você e tal? Aí veio um da família, na outra semana veio outro da família. Foi aí que a Rosinha perguntou, tá vindo todo mundo? Mas eles são de outra denominação, né? Não tem nada a ver com a nossa igreja, por que eles estão te procurando? Não procuraram o pastor? Eu falei, mas porque eu orei. Eu disse, Senhor, eu estou em tuas mãos. Se o Senhor quiser me usar para abençoá-los, eu estou disponível. Então eu pedi e recebi. Então foi um pedido que agradou a Deus. Não foi simplesmente, Senhor, poxa, eu queria um carro novo, né? Eu tenho testemunhado isso, estou com o carro já há 12 anos, o carro. 11 para 12 anos. O carro todo mês dá alguma coisa. Várias pessoas falam assim, troca o carro, troca o carro, troca o carro. Mas eu, numa oração, me peguei. Eu falei assim, Senhor, quando eu penso em trocar de carro, eu penso que é algo meu. Eu não vejo que é do Senhor. Mas que o carro dê manutenção, nada tem faltado. Se o conserto custa R$200, eu tenho R$200. Se custa 300, eu tenho 300. Então nada tem faltado. Então, Senhor, esse carro nunca foi meu, ele é teu. Se o Senhor achar que eu preciso de algum outro carro para colocar à disposição do Senhor, fica à vontade. Pode ser mais velho, mais novo. Por que quando eu penso só em trocar tem que ser mais novo, mais moderno, mais confortável? Por que eu tenho um Siena 2011, então se for para Deus me dar, tem que ser um carro 2018, 2022, 2023. Mas se Deus me desse um carro 2003, não seria bênção? Eu andar para trás no ano do carro, percebe? Pô, senhor, downgrade? Então, percebe? A gente tem alguns pressupostos na oração que vão impactar a nossa oração. Às vezes a gente ora com a coisa assim, o melhor é sempre para cima. A gente cria expectativas. Sim, então são só nossas. São só nossas, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Então, Jesus não está brincando, irmão. Jesus está dizendo, tudo quanto você pedir em oração, crendo, Deus responde e te dá. Então, eu não tenho dúvida de que o Pai, se Ele quiser que eu troque de carro, Ele vai me dar. Eu não preciso fazer esforço para isso.
É só olhar lá para o texto bíblico e perceber. Esdras sendo usado lá, Artaxerxes mandando tudo, né, para a construção de Jerusalém, Dario. É só perceber outros personagens, né? Quando Salomão vai construir o templo, lá atrás, um outro rei de outro reino cedeu tudo, mão de obra. E eu fiquei pensando, cara, Deus podia ter providenciado dentro do povo dele. Não fez isso. É verdade. O povo saindo do Egito... Deus sim, todo mundo entregando bandeja de prata, ouro, tá aí, leva com vocês. Que loucura, gente. Isso é Deus mostrando aquilo que vocês pedirem, se é a minha vontade, eu dou. Eu não tenho dificuldade, mas percebe? Precisa existir esse veio de relacionamento. Precisa ter o pedido, precisa ter a conexão, precisa ter fé mesmo. Não adianta. Cristianismo não é racionalismo. Entendeu? Você viver aos pés de Jesus, você viver uma vida de fé, meu irmão. É uma vida de fé. Jesus não prometeu a gente viver sem problema. Pelo contrário, né? Ele mandou a gente como ovelha pelo meio de lobo, falou que iam perseguir a gente, que iam mentir contra a gente, iam nos botar na cadeia. Foi isso que Jesus falou. Então ele não promete facilidade, ele promete dificuldade. Mas ele também prometeu estar junto conosco. Mas para isso você precisa de fé. E aí, como vai dizer lá o autor aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, assim, a nossa oração e essa expectativa do poder da oração tem que ter essa conexão de fé. Certo? Certíssimo. E, meu irmão, se você tem alguma dúvida sobre oração, leia um livro sugerido aqui pelo meu pastor, meu amigo, meu irmão, Orações Perigosas. Isso. A Rosinha até falou assim, moça, você está fazendo essas orações perigosas aí, isso que acontece. Aí você vai ver, é tanta banalidade que a gente coloca no nosso dia a dia de oração. A gente precisa estar conectado com o Pai. Orações perigosas. São orações que te colocam em risco, que te tiram do ponto comum. Aquela zona de conforto. Se colocar nas mãos de Deus mesmo, para fazer a vontade dele. Não vou dar spoiler. Vai ler o livro, eu te arrumo o livro, se você quiser, empresta, tá tranquilo. E a gente faz essas orações perigosas. Bem, vamos encerrar por aqui. Nós não encerramos o tema oração. Não. No próximo encontro da Academia da Alma, a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre oração. Mas hoje aqui a gente quis falar sobre o poder da oração. Quer experimentar o poder da oração? Primeiro, vai se relacionar com Deus. Minha lição, né? Segundo, vai orar, irmão. Vai orar. Separa um tempo mesmo, um tempo sério, sem aquelas orações repetitivas. Tira esse egoísmo do seu coração, de só pedir pelo que é seu, a minha família, minha casa, meu carro, me guarda, me protege. Jesus já faz isso o tempo todo, você pedindo ou não, você não precisa pedir para isso. Exatamente. Perceba quantas vezes na sua oração você faz pedidos que são seus. E não para ajudar o teu irmão, não para cuidar do teu próximo, não para poder interceder por outros. Então, óbvio, assim, igual, Senhor, me guarda no dia de hoje. Cara, ele faz isso todo dia, você pedindo ou não, ele vai te guardar. É igual o ar que você respira, você não pede por ele, ele te dá. Não, você não ora, Senhor, que o meu rim funcione, que meu estômago funcione, que meu intestino funcione, e tudo funciona, porque Deus está controlando todas essas coisas, né? Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que haja uma expressa autorização do próprio Deus para que isso aconteça, né? Então, vamos experimentar o poder da oração. Vamos orar, então? Vamos orar. Com poder. Com poder. Amém. Washington. Santo e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor ser esse Deus tão bondoso, amoroso, carinhoso, cuidador. Um Deus que se preocupa conosco, Pai. Um Deus que toma conta da nossa vida, que nos guarda em todos os momentos, que está sempre atento às nossas necessidades que nós não expressamos, Pai, não verbalizamos, mas o Senhor cuida delas porque o Senhor sabe que são essenciais para a nossa vida. Nos permita, Pai, sermos mais gratos, que tenhamos essa consciência, que Teu Espírito Santo aponte para nós as necessidades que temos e a necessidade de sermos gratos por tudo que o Senhor faz, Pai. Aquilo que consideramos que é ordinário, aquilo que consideramos que é corriqueiro, aquilo que nós nem damos atenção, mas que são bênçãos, Pai, bênçãos diárias, graça Tua derramada sobre nossas vidas, Pai. Que tenhamos essa consciência e sejamos mais gratos, Pai.
que busquemos mais ao Senhor, que a nossa vontade, o nosso desejo seja sempre estar perto de Ti, para entender quais são os Teus planos para a nossa vida em cada dia, Senhor. Pois o Senhor sempre está disposto a estar conosco, o Senhor sempre está conosco. E que tenhamos essa consciência de entender qual é o Teu propósito para a nossa vida diariamente, Pai. Que ao acordar, tenhamos a consciência de entrar em contato contigo, Senhor, e perguntar ao Senhor o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor deseja para mim nesse dia de hoje. Me usa, Pai, envia, me faça fazer a Tua vontade, ser instrumento da Tua maravilhosa obra, Pai. Obra essa que nem precisávamos. O Senhor nem precisava de nós para poder executá-la. O Senhor não precisa de nós para nada. Mas o Senhor nos coloca dentro do Teu plano. E isso é maravilhoso. Que tenhamos esse entendimento, Senhor. Temos o entendimento que não somos essenciais para a Tua obra, mas o Senhor, por amor, nos coloca nesse processo e o Senhor nos movimenta para fazer a Tua vontade. E isso é maravilhoso, Senhor. Então, que sejamos mais gratos, estejamos mais atentos à necessidade dos nossos irmãos e que, acima de tudo, nos coloquemos sob submissão da Tua autoridade, Pai, para que façamos a Tua vontade e que o nosso desejo seja honrar e glorificar o Teu nome. Que o Senhor nos tire dessa equação, Pai. Temos um desejo desde criança de sermos egocêntricos, pensarmos em nós, que isso se dissipe, Pai. Amém. Que o Teu Espírito nos preencha de tal forma que não exista nada do nosso eu, pois o nosso eu tende a fazer a vontade da carne, não a Tua vontade. Então que assim seja, Pai. Nos usa e nos alimente com a Tua palavra graciosa diariamente. Que essa mensagem atinja o coração das pessoas que ainda precisam de alguma mudança no seu proceder, no seu agir, na sua vida. Sim. E que seja objeto de transformação. Não pelo que eu ou pelo que o Fábio falou, mas pelo que o Senhor disse agora. Amém. Pois a Tua palavra é poderosa. É o que pedimos, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima Academia da Alma. Até. Boa noite.